Olá, boa tarde vocês que estão entrando agora. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente dar início ao nosso momento de hoje. Boa tarde, Vanusa. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Silvia. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Dora. Enquanto o pessoal vai entrando, né? Vamos rezar um pouquinho, vamos entregar esse momento nas mãos de Nosso Senhor, nas mãos de Nossa Senhora. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Possamos invocar também a presença da Virgem Santíssima no meio de nós, que ela possa conduzir este momento, ela possa conduzir esta tarde, ela possa iluminar a todos nós, ela possa preparar os nossos corações para a palavra de Deus que será semeada no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir também a presença dos nossos santos anjos da guarda, eles que estão sempre ao nosso redor, estão sempre ao nosso lado, zelando por nós, um presente dado por Deus a cada um de nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E que possamos rezar finalmente a oração que o próprio Senhor, o próprio Jesus Cristo ensinou a cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novamente, boa tarde a todos. Deixa eu corrigir um erro meu das outras duas vezes que eu estive com vocês, não me apresentei. Acho que muitos me conhecem, eu sei aqui, estou vendo que muitos me conhecem, mas alguns como não me conhecem, e aí eu cometi o erro de não me apresentar. Então, meu nome é Bruno, eu sou missionário de aliança da Comunidade Filhos da Misericórdia, e nas quintas-feiras fiquei responsável para refletir com vocês sobre assuntos relacionados com a Eucaristia. Então, começamos na quinta passada, a comunidade preparou toda uma programação de evangelização para vocês nesse horário das 2 horas da tarde, às terças-feiras, às quintas-feiras e aos sábados. Às terças-feiras, reflexões sobre a cruz, quintas-feiras, reflexões sobre a Eucaristia, e no sábado a reflexão é sobre Nossa Senhora. Então, quem acompanhou na semana passada, vocês viram que nós falamos sobre as prefigurações da Eucaristia no Antigo Testamento. E hoje a gente já vai vir para o Novo Testamento. Hoje a gente vai conversar sobre o milagre da multiplicação dos pães e a Eucaristia. Se você quiser assistir a semana passada, a formação da semana passada, que foi sobre as prefigurações da Eucaristia no Antigo Testamento, você procura lá na nossa página no YouTube, que vai estar lá, foi gravado, está lá dentro da pasta da evangelização.
Mas se você não assistiu, não tem problema, você vai conseguir acompanhar hoje sem problema nenhum. Apesar de a gente ter construído todas essas semanas com uma certa continuidade lógica, mas vocês vão conseguir acompanhar hoje sem problema nenhum, tá bom? Então não precisam ficar preocupados. E depois vocês vão lá no YouTube, não esqueçam de se inscrever no canal, no nosso canal, e não se esqueçam também de marcar lá o sininho para vocês serem avisados todas as vezes que começar uma transmissão ao vivo pelo YouTube. A gente está oferecendo também muitas transmissões ao vivo pelo YouTube. E no Instagram vocês podem apertar aí esse coraçãozinho, que é uma forma de vocês comunicarem, vocês fazerem com que os seus seguidores vejam que esse vídeo está sendo transmitido ao vivo e que eles possam acompanhar também, tá certo? Então já está na hora de começar, vamos começar. O assunto de hoje a gente hoje vai falar sobre o milagre da multiplicação dos pães e a Eucaristia. Vamos fazer um paralelo aí entre a multiplicação dos pães e a instituição da Sagrada Eucaristia. E a gente vai fazer essa análise à luz dos 4 evangelhos, porque os 4 evangelhos tratam desse fato que foi o milagre da multiplicação dos pães. Como vocês sabem, nem tudo aquilo que é narrado em um determinado evangelho é narrado nos outros 3. Geralmente, as narrativas são muito comuns nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, e por isso eles são chamados de evangelhos sinóticos, porque contém muitas semelhanças, mas nem sempre uma narração que consta nos evangelhos sinóticos constará, por exemplo, em João. E muitas vezes nos próprios evangelhos sinóticos há a narração de um fato em um, mas não a narração desse mesmo fato nos outros 2 evangelhos sinóticos. Mas, na verdade, em relação ao milagre da multiplicação dos pães, ele é narrado em todos os 4. Ele é narrado em Mateus, ele é narrado em Marcos, ele é narrado em Lucas e ele é narrado em João. E há especificidades nas narrativas de cada um desses evangelhos. E é o que a gente hoje vai tentar mostrar para vocês. A riqueza de se estudar o conjunto dos evangelhos, como o Padre Jorge diz, na verdade, é o evangelho de Jesus Cristo em 4 narrativas, mas a riqueza de nós estudarmos cada um dos 4 evangelhos, porque cada um tem uma sensibilidade, cada um teve um olhar específico sobre aquele fato. E é o conjunto desses olhares, é o conjunto das percepções de cada evangelista que vai nos apresentar o todo. E o todo hoje que a gente quer tratar com vocês é sobre o milagre da multiplicação dos pães. Então vejam só, no evangelho tanto de Mateus como no evangelho de Marcos, o milagre da multiplicação dos pães ele é narrado 2 vezes. Há duas multiplicações dos pães, tanto em Mateus quanto em Marcos. Já Lucas e João, eles só tratam desse fato uma única vez. Só houve para Lucas e João, só houve uma multiplicação dos pães. Para Mateus e para Marcos, aparentemente teria havido 2 milagres de multiplicação dos pães. Mas a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia muito boa para estudo, essa Bíblia aqui, Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia muito boa de estudo. Ela nos mostra, quando ela vai narrar, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, quando diz lá a primeira multiplicação dos pães, lá na nota de rodapé, ela explica o quê? Ela explica que na verdade não foram 2 milagres de multiplicação dos pães, foi apenas um milagre de multiplicação dos pães. Agora que no Evangelho tanto de Mateus quanto de Marcos, ele entrou 2 vezes porque havia 2 tradições. Havia uma tradição dos pagãos e havia uma tradição dos palestinos. Então, essas 2 tradições foram trazidas para dentro do Evangelho, tanto de Mateus quanto de Marcos, e ficou descrito como se tivesse havido 2 milagres de multiplicação dos pães. Mas, segundo a Bíblia de Jerusalém, foi só uma, tá certo? E tanto é que Lucas e João também só narram esse milagre como tendo acontecido uma vez. É interessante notar, vocês percebam que eu disse a vocês no começo, como é importante a gente estudar todos os 4 evangelhos, porque eles têm especificidades em relação a essa narrativa. Então a primeira especificidade que eu quero trazer para vocês, ela está presente tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho
de São Marcos. E que especificidade é essa? É que o milagre da multiplicação dos pães nestes dois evangelhos acontece no momento posterior à comunicação que os apóstolos dizem, que os discípulos fazem a Cristo, que Herodes havia matado João Batista. Então Lucas e João não falam sobre isso, mas em Mateus e Marcos, o milagre da multiplicação dos pães acontece após Jesus tomar conhecimento de que Herodes havia matado João Batista. E aqui é um fato interessante que os teólogos e os exegetas nos chamam a atenção. É que eles fazem um paralelo entre o banquete de Herodes e a multiplicação dos pães. Vamos chamar assim, o banquete da multiplicação dos pães. Porque o banquete de Herodes foi um banquete de morte. O que foi que aconteceu naquela festa, naquele banquete de Herodes? Foi pedida a cabeça de João Batista, e assim Herodes, como havia prometido, Herodes foi e cumpriu a sua promessa e assassinou João Batista. Já Jesus Cristo, vejam a grande diferença entre esse personagem Herodes, esse personagem do mundo, e Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado no meio de nós. O banquete da multiplicação dos pães é um banquete que sacia, é um banquete que alimenta, já nos mostrando aqui, nos encaminhando para a Santa Ceia do Senhor. Jesus, na sua pedagogia, quando faz a multiplicação dos pães, ele está nos encaminhando para a devida compreensão do que ele fará na Ceia do Senhor com a instituição da Sagrada Eucaristia. Então, que fique esse paralelo para vocês. Em Mateus e em Marcos, o milagre acontece após Jesus tomar conhecimento do banquete de morte de Herodes, que havia matado João Batista. E duas coisas que só quem diz, que só são faladas, uma coisa, aliás, que só é falada também por Mateus e por Marcos. Por isso que é importante você conhecer todos os 4 evangelhos e estudar os fatos à luz das narrativas contidas nos 4 evangelhos, porque cada um tem um olhar, cada um teve uma sensibilidade. Então, vejam bem, tanto em Mateus quanto em Marcos, o milagre da multiplicação dos pães, ele começa sendo narrado assim, que Jesus viu aquela multidão e teve compaixão. Lucas e João não falam sobre isso, sobre essa visão de Jesus, esse sentimento de Jesus quando vê aquela multidão ali. Ele viu e teve compaixão. E Marcos, ele traz um detalhe ainda maior, um detalhe ainda mais bonito, porque ele como Mateus falam em compaixão, mas Marcos traz um detalhe ainda mais bonito. É que Marcos diz o seguinte: teve compaixão porque os viu como ovelhas sem pastor. Olha a sensibilidade de São Marcos quando narra esse momento, quando narra a multiplicação dos pães. Eles pareciam ovelhas sem pastor. Só quem fala é São Marcos. Ninguém fala sobre isso no milagre da multiplicação dos pães. E aí eu preciso completar essa análise sobre essa compaixão que Jesus teve ao ver aquelas multidões como ovelhas sem pastor. Aí sim eu preciso completar com narrativas que constam tanto em São Lucas como em São João, mas não especificamente sobre o milagre da multiplicação dos pães. Então vocês vão encontrar em São João a passagem onde Jesus diz: eu sou o bom pastor. João capítulo 10. Em João capítulo 10, Jesus vai dizer assim, a partir do versículo 10, tá? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Versículos 10 e 11 do capítulo 10 do Evangelho de São João. Mais à frente, no versículo 14, Jesus vai dizer assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Percebam que São João, ele não está aqui narrando, aqui não se trata da narrativa da multiplicação dos pães. Aqui não se trata também em São João, esse capítulo específico,
da instituição da Sagrada Eucaristia na Santa Ceia. Mas vejam que aqui há um discurso eucarístico. O que é que Jesus diz no versículo 13? No final do no versículo 15 do capítulo 10 em São João. No final do versículo 15. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Aqui Jesus está fazendo clara referência à sua crucificação. Que vocês acompanharam na semana passada, eu disse, né, que Eucaristia e cruz, elas se misturam. Né? A Eucaristia é a dimensão sacramental do sacrifício da cruz. Não há como separar a Eucaristia da cruz. Então, quando Jesus diz, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, eu dou minha vida pelas minhas ovelhas, ele está falando também em Eucaristia, já que não dá para separar. Então vejam, São Marcos fala de forma muito simples, mas muito sensível, que Jesus, quando viu as multidões, ele percebeu que pareciam ovelhas sem pastores. São João diz o quê? Qual foi o discurso de Jesus? Eu sou o bom pastor. É uma das 7 vezes, eu já falei sobre isso para vocês, é uma das 7 vezes no Evangelho de São João que Jesus diz, eu sou. E essa afirmação de Jesus, eu sou, ela era muito mal compreendida pelas estruturas religiosas da época. Porque eu sou é o nome de Deus. Né? O que foi que Deus disse a Moisés? Quando ele enviou Moisés para o faraó, para tentar convencer o faraó a libertar o povo que estava na escravidão no Egito. E Moisés disse, mas quando ele perguntar seu nome, eu vou dizer o quê? E aí Deus disse, eu sou. Eu sou aquele que sou, eu sou aquele que é, eu sou. Então quando Jesus diz eu sou, ele se coloca claramente como Deus encarnado. E o judeu não aceitava, como até hoje não aceita isso. Então essa afirmação, essa sensibilidade de São Marcos, né? Ovelhas sem pastor, me remete ao Evangelho de João capítulo 10, como me remete também ao Evangelho de Lucas no capítulo 15, versículos 4 ao 7, que aqui é o que? São as 3 parábolas da misericórdia contidas em São Lucas, mas a primeira dessas 3 parábolas é a da ovelha perdida. E o que é que diz? É curtinho, eu vou ler para vocês. O que é que diz o Evangelho de São Lucas? Capítulo 15, tá? Versículos do 4 ao 7. Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, alegre a põe sobre os ombros e de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Alguns exegetas, alguns teólogos, eles fazem a relação da parábola da ovelha perdida com a encarnação. Eles dizem que o pastor é o Deus que se encarna, as 99 ovelhas perdidas já são os anjos do céu, já são aqueles que estão salvos. Perdidas não, as 99 ovelhas são os anjos que já estão no céu, são as almas que já se encontram salvas, e essa ovelha perdida somos nós. Então há esse movimento de saída do pastor que deixa o seu redil, que deixa o céu com 99 ovelhas que representam a totalidade dos anjos, dos santos e todos que estão já na glória eterna, que deixa esse movimento de deixar esse redil das 99 ovelhas é o movimento da encarnação. É o Deus que se esvazia e vem até nós como homem, se encarna no meio de nós como homem para nos salvar e resgatar esta ovelha perdida que somos nós. E o Evangelho diz, quão grande é a alegria no céu por essa ovelha que retorna ao Pai, do que em relação àquelas 99 que já estão salvas, aqueles justos que já não têm pecados. Então o olhar de Deus é um olhar sobre todos nós, é um olhar sobre nós pecadores. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. E foi isso que Jesus viu quando olhou aquelas multidões, e na narrativa de São Marcos ele percebeu, pareciam ovelhas sem pastor. Aquele povo precisava da encarnação. A encarnação é necessária, é imprescindível para a nossa salvação. Não existiria nossa salvação, sem a encarnação. Deus quis que assim ocorresse. Deus quis que a nossa salvação dependesse da encarnação de seu Filho, do Deus que se faz homem e depois de sua morte de cruz
para nos elevar novamente ao céu, para nos possibilitar o retorno a Deus e um dia que nós estejamos na comunhão eterna. Então, essas são as especificidades da multiplicação dos pães, tanto em São Mateus quanto em São Marcos. A narrativa da multiplicação em São Lucas e em São João, ela já não tem esse olhar de que Jesus teve compaixão daquela multidão e de que pareciam ovelhas sem pastor. O olhar de São Lucas e o olhar de São João já é outro. Eu esqueci de dizer a vocês em que versículos vocês vão encontrar a narrativa da multiplicação, tanto em Mateus quanto em Marcos, certo? Se alguém estiver anotando, então eu vou dizer. Em Mateus você vai encontrar no capítulo 14, versículos de 13 a 21, e no capítulo 15, nos versículos de 32 a 39. E em Marcos você vai encontrar no capítulo 6, versículos 30 a 44, e no capítulo 8, versículos de 1 ao 10. Já em Lucas, essa narrativa ela se encontra no capítulo 9, versículos 10 a 17. E em São João, no capítulo 6, versículos 1 ao 15, tá? Os 4 evangelhos dizem também uma outra coisa importante, e aí eles são uniformes em relação a essa informação. É que as multidões, após se alimentarem, elas ficaram saciadas. Isso é importante. Isso é importante, porque a Eucaristia e a multiplicação dos pães é uma preparação de Jesus, é uma clara referência de Jesus para o que viria depois, que é a Eucaristia. A Eucaristia, de fato, se nós soubermos aproveitar a graça que nós estamos recebendo, a Eucaristia, de fato, sacia a nossa alma. A Eucaristia ela nos conduz à santidade, ela nos conduz à santificação e nos conduz à salvação, que é o que Deus quer de cada um de nós. Mas ali na multiplicação dos pães, aqueles alimentos saciaram unicamente a fome física, era alimento corporal, não era alimento espiritual em si, como a Eucaristia é alimento corporal também, mas é alimento sobretudo da nossa alma, é alimento espiritual. Aqui na multiplicação dos pães, Jesus está nos mostrando que como nós, a partir daquela saciedade daquela multidão, como nós alcançaríamos também a saciedade da nossa alma através da Eucaristia, através da comunhão com o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Outro detalhe presente nos 4 evangelhos também se refere ao seguinte, que todos eles dizem que o que sobrou, que aliás não é o que sobrou, diz a ele que depois de todo mundo ter comido e ficado saciado, ainda sobrou pão e peixe, e eles foram recolhidos em cestos. E isso me remete a 2 reflexões. A primeira delas pequena catequese aqui para vocês a respeito da reserva eucarística. Então, você que vai à missa, você observa que as partículas são colocadas no altar para a consagração. Naquele momento, elas se tornam o corpo e o sangue de Jesus Cristo, e aquelas partículas que não foram consumidas, elas voltam para o sacrário. E ali, essas partículas que não foram consumidas, mas já estão consagradas, a gente dá o nome a elas de reserva eucarística. Então, esses pães e peixes que sobraram me levam a refletir também sobre essa reserva eucarística. Mas a melhor reflexão, a reflexão mais importante, não é essa. A reflexão mais importante é que Jesus determinou que não se perdesse nada, que fossem recolhidos em cestos. Porque olha só, olha o que Jesus diz no capítulo, e aí São João é quem dá esse detalhe, nenhum outro evangelista apresenta esse detalhe. São João diz assim, que após a multidão ter se alimentado e ficado saciada, Jesus disse que eles recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. O que é esse nada se perca? Que reflexão eu posso fazer aqui a esse nada se perca em relação à Eucaristia agora? Vamos agora passar para a Eucaristia. O que é o nada se perca da Eucaristia? Minha gente, é não desperdiçar a graça. Eu não posso desperdiçar todas as graças que me são dadas a partir da Eucaristia.
Como eu já disse, a Eucaristia é alimento do corpo, mas é alimento sobretudo da alma, um alimento espiritual. É o alimento que fortalece o meu processo de conversão. É o alimento que me fortalece no caminho de santidade. É o alimento que me fortalece no meu caminho de salvação. Então eu não posso deixar que essa graça se perca. Eu não posso permitir que todas as graças que Jesus me dá a partir da comunhão com Ele na Eucaristia se percam. E como é que essas graças se perdem? Quando eu peco, quando eu me aproximo da Eucaristia em estado de indignidade, quando eu não estou confessado, quando eu não tenho um respeito e uma verdadeira devoção à Eucaristia. Então, na verdade, eu estou me comportando como os porcos daquela parábola das pérolas aos porcos. Quer dizer, Jesus me lança para mim pérolas altamente preciosas. A Eucaristia é uma pérola altamente preciosa. E graças são derramadas em mim através da Eucaristia. E o que é que eu vou fazer se eu não recebo essas graças como devo fazer? Eu vou desperdiçá-las. Então serão pérolas lançadas aos porcos. Aqueles que se aproximam indignamente da Eucaristia, aqueles que fazem pouco caso das obrigações enquanto cristão que eu tenho como cristão para poder comungar, as pessoas que fazem pouco caso disso, elas precisam fazer uma análise. E eu estou falando primeiro para mim, tá? Não estou falando estou apontando o dedo para ninguém. Estou falando primeiro para mim. Todas as vezes que eu me aproximar da Eucaristia de forma indigna, ou tornando banal o sacramento mais importante da igreja, eu me comporto como porco em relação a quem foram lançadas pérolas altamente preciosas e que eu não soube aproveitar as graças vindas dessa pérola. Então, que fique essa reflexão para a gente. São João também dá um outro detalhe. Então observem como eu estou trazendo especificidades que só constaram lá em São Marcos e agora especificidades que só estão constando também em São João. Ao final da narrativa da multiplicação dos pães, quiseram fazer de Jesus rei. Aquela multidão que estava ali presente, que ficou saciada porque tinha fome e ficou saciada e viu Jesus fazer o milagre a partir de poucos pães e poucos peixes, alimentando milhares de pessoas. Algumas pessoas ali quiseram proclamar Jesus rei. Mas eu quero fazer uma reflexão para vocês em relação a essas multidões também. Quem era essa multidão? Que pessoas se encontravam ali? Será que todas as pessoas que ali se encontravam, de fato, verdadeiramente acreditavam no Cristo? Aquelas pessoas, de fato, verdadeiramente perceberam que Jesus era o Filho de Deus? Perceberam que Jesus era o Deus encarnado? De fato, aquelas pessoas se converteram verdadeiramente? Muitos, evidentemente, não se converteram. Se vocês lerem o capítulo 6 de São João, até hoje o Evangelho, salvo engano, no Evangelho de hoje também é uma parte do capítulo 6 de São João. E eu já falei disso para vocês na semana passada e também na outra reflexão que eu fiz. É que após Jesus fazer a multiplicação dos pães, no outro dia, as pessoas que viram esse milagre perguntaram a Jesus, quando Jesus disse: vocês precisam me seguir, vocês precisam ouvir o que eu tenho a dizer, vocês precisam se converter. E as pessoas perguntaram assim: mas que sinal tu fazes para que nós te sigamos? Então essa pergunta revela que muitas das pessoas que ali estavam e que presenciaram o milagre da multiplicação dos pães e peixes não foram tocadas no seu coração, não abriram o seu coração para a verdade que é Jesus Cristo, a verdade, o caminho e a vida. Eles não se abriram a Jesus Cristo, eles permaneceram ali na superfície, eles permaneceram ali na margem. Tanto é que no outro dia eles vão confrontar Jesus e perguntar a Jesus que milagre Jesus fez ou que sinais Jesus realiza para que eles pudessem segui-lo, para que eles pudessem confiar em Jesus, quando Jesus tinha acabado de fazer um dos seus grandes milagres, que era alimentar uma multidão a partir de quase nada de alimento que se encontrava ali. A multiplicação dos pães e dos peixes, ela também me leva a uma análise, a uma comparação com a prefiguração, uma das prefigurações da Eucaristia no Antigo Testamento e em relação a esta nós tratamos na semana passada, que é o maná no deserto. Eu não vou repetir a análise que a gente fez em relação ao maná no deserto, mas eu queria só fazer uma comparação aqui para vocês. O maná no deserto, ele foi dado por Deus durante 40 anos, que foi o tempo que o povo permaneceu no deserto, saindo do Egito e voltando à Terra Prometida.
E esses 40 anos é justamente o período até que eles entrassem na terra prometida. Então, Deus deu o alimento necessário, o sustento necessário do dia a dia para aquelas pessoas, para o seu povo que voltava da escravidão no Egito. Ele deu todos os dias até que eles, enfim, entrassem na terra prometida. A Eucaristia é muito mais. A Eucaristia é muito maior. Se vocês se lembram, na semana passada eu disse a vocês que para o povo judeu ainda hoje, o que prefigura a Eucaristia para eles é muito grande. Eles dão uma importância muito grande. É grandioso para o judeu. O maná no deserto é um fato grandioso para o judeu, porque o sustentou de volta à terra prometida. Mas se o maná no deserto é grandioso para o judeu, a Eucaristia é muito mais grandiosa para nós cristãos. Porque o maná foi dado durante 40 anos até que eles voltassem à terra prometida. A Eucaristia, ela é dada a cada um de nós até o dia que nós alcancemos a vida eterna. Não tem data, não tem limite. A Eucaristia é um sacramento instituído por Jesus para alimentar a nossa alma no nosso caminho de santidade, no nosso caminho de salvação, até o dia da nossa morte, até o dia que, com a graça de Deus, nós estaremos na vida eterna, na comunhão eterna com a Trindade Santa. Vejam como a Eucaristia é muito maior do que o maná no deserto. E se o povo judeu tem no seu coração um respeito e a ideia da grandiosidade do maná no deserto, nós católicos precisamos ter no nosso coração e precisamos ter na nossa mente bem fixada a grandeza que é a Eucaristia para nós, porque ao fim e ao cabo é Jesus Cristo, é presença real de Cristo, Jesus que inaugurou essa nova forma de presença, de estar em todos os lugares e principalmente em comunhão conosco, aquele que se dá em comunhão para mim e para você no nosso processo de conversão, no nosso processo de santidade. O maná, como eu disse, outra comparação, o maná é um alimento meramente do corpo. O maná sustentou o povo porque o povo tinha fome. O povo estava no deserto. Ali não existia comida, eles não tinham fartura para se alimentar. E Deus derramou todas as manhãs o maná para que eles recolhessem e pudessem comer, para que eles tivessem condições físicas de atravessar o deserto e chegar à terra prometida. A Eucaristia é um alimento da alma, mas é um alimento da alma que Jesus Cristo instituiu e que Ele nos dá, Ele se dá a nós todos os dias no deserto da nossa vida. Nós somos peregrinos aqui neste mundo, nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Então nós somos peregrinos rumo a Jerusalém Celeste. A nossa terra prometida, a terra prometida do cristão, do católico, é a vida eterna, é a comunhão eterna com a Trindade Santa. Então nós podemos fazer essa leitura de que nós aqui na terra, aqui enquanto nós vivemos aqui, nós também estamos enfrentando um período de deserto, o deserto das nossas vidas, e nesse deserto nós recebemos como alimento o próprio Jesus Cristo na Eucaristia até o dia da nossa entrada na Jerusalém Celeste. Olha como é bonito, como é bonita essa comparação da Eucaristia com o maná no deserto. Uma coisa importante que eu queria chamar a atenção para vocês é que alguns eu vou falar assim mesmo, alguns pretensos teólogos, mas na verdade eles não têm a verdadeira compreensão, ou então eles deturparam o que está escrito na palavra de Deus. Eles pregam, e muitas vezes pessoas de dentro da própria igreja, infelizmente, pessoas de dentro da própria igreja apresentam essa visão para os fiéis. E nós fiéis, muitas vezes, se nós não estudamos a palavra de Deus, se nós não tivermos um mínimo de conhecimento da palavra de Deus, às vezes a gente escuta uma pregação que contém um equívoco e tomamos como verdade na nossa vida. Então, triste daquele que não conhece a palavra de Deus. A gente se perde pela nossa ignorância, a gente precisa estudar. Então algumas pessoas da igreja, alguns teólogos apresentam a ideia de que a multiplicação dos pães na verdade foi uma mera partilha. Olha que absurdo, como se as pessoas, como se no meio daquela multidão ali,
houvesse pessoas que tivessem em seus alforjes, nas suas sacolas, pães, peixes e outros alimentos, e Jesus tivesse feito um discurso que tivesse tocado no coração dessas pessoas e elas passassem a partilhar os alimentos que elas tinham em uma quantidade mais do que suficiente, partilhar com aquelas pessoas que estavam ali e estavam sem alimento. Pessoal, não dá para dar credibilidade a esse tipo de argumento. Primeiro, porque é uma negação da própria palavra de Deus. A palavra de Deus, na palavra de Deus, isto não está escrito. Quando a gente diz isso, quando a gente trata o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes como uma mera partilha entre as pessoas, eu estou negando a palavra de Deus. Eu estou desdizendo o que está dito pelos evangelhos, inclusive pessoas, evangelistas que acompanharam aquela situação, que estiveram naquele momento. São João estava no milagre da multiplicação dos pães. São Mateus provavelmente estava no milagre da multiplicação dos pães. Então, o evangelho de São Marcos, vocês sabem, que na verdade é o evangelho de São Pedro. Marcos, ele era discípulo também de Pedro e era intérprete de Pedro. Então, Marcos provavelmente escreveu aquilo, provavelmente não, escreveu muito do que está no evangelho, é muito do que São Marcos aprendeu com São Pedro, e São Pedro estava no milagre da multiplicação dos pães. Então, na verdade, foi sim milagre. Jesus alimentou aquela multidão a partir de poucos pães e poucos peixes. Não foi partilha. Então, quando você escutar alguém da igreja dizer que foi partilha, se foi sacerdote, você silencia, porque você não vai questionar, você não vai brigar com os seus sacerdotes. Agora, se for um leigo como eu, pode reclamar. Pode reclamar e diga que essa pessoa, na verdade, ela está negando a própria palavra de Deus. Foi sim um milagre. É indiscutível. E a Eucaristia como alimento da alma, e a gente já está se encaminhando para o final, a Eucaristia, ela também é alimento da alma. Vocês têm visto eu falar muito sobre isso. Eucaristia é alimento da alma. E é interessante vocês observarem isso. Eu estava falando agora há pouco sobre que em verdade a Eucaristia foi sim milagre. Jesus, a partir de poucos pães e poucos peixes, alimentou uma multidão. Não se tratou de uma partilha. E o que é que significa, na verdade, esses poucos pães e esses poucos peixes? Que reflexão? Olha, não existe palavra aleatória na Bíblia. Todas as palavras de Deus nos levam a reflexões profundas, além do seu sentido literal. Então, o que é que significa? Que reflexão eu posso fazer a partir desses poucos pães e poucos peixes que foram entregues a Jesus para que ele fizesse a multiplicação? O que é que significa isso? Significa o pouco, minha gente, que a gente dá a Jesus. O pouco que nós temos a oferecer, que nós oferecemos. Não que temos a oferecer, que nós temos a oferecer muito. Né? Pela graça de Deus, a gente pode oferecer muito da gente, da nossa vida, a nossa vida inteira a Jesus Cristo. Mas o normal é o quê? A gente oferecer muito pouco. E o que é que Jesus faz com esse pouco? O que foi que Jesus fez com poucos pães e com poucos peixes? Ele saciou a fome de uma multidão. Então, enquanto os pães e peixes significam o pouco que eu entrego a Jesus, o milagre, a Eucaristia, que a multiplicação dos pães é uma prefiguração, né, da Eucaristia no Novo Testamento, a Eucaristia significa o tudo que Jesus nos dá. A partir do pouco que eu dou a Jesus, Jesus na Eucaristia me entrega tudo. É o tudo que ele me dá. Porque esse tudo, e por que eu digo que é tudo? Porque é ele, é o corpo, o sangue, a alma e a divindade que estão presentes ali na Eucaristia e que entram em comunhão comigo, me tornando deiforme. Não vai me tornar Deus, não vai tornar você Deus, não vai me deificar. A palavra não é deificação. A palavra é me dar a forma, me fazer conforme a vontade de Deus. É deiforme a palavra certa, não é deificação. Então a Eucaristia, ela tem essa natureza, ela tem essa autoridade sobre mim, esse poder sobre mim, o poder de me fazer conforme a vontade de Deus, o poder de me fazer imagem e semelhança de Deus, como Deus me criou. Eu preciso ser imagem e semelhança de Deus como Deus me criou. E esse ser imagem e semelhança de Deus, eu alcançarei pela graça de Deus através da Eucaristia.
através da comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu corpo que foi entregue por mim e por você na cruz, pelo seu sangue que foi entregue por mim e por você, que foi derramado por mim e por você na cruz. Então, a reflexão, eu quero terminar esse momento de hoje com uma reflexão para todos nós, que a gente possa, durante esse resto de semana, até o domingo, que a gente possa fazer uma reflexão, de que eu sinto falta, exatamente nesse momento de quarentena, esse momento que nós estamos em isolamento social, de que eu sinto falta, o que é que está me preocupando? Porque, irmãos, esse momento é um momento propício para eu refletir nesse sentido. O que é que eu estou sentindo falta de quê? Eu estou sentindo falta, por exemplo, eu gosto de correr na praia. Eu estou sentindo falta de correr na praia. Eu estou sentindo falta de visitar a minha mãe, meus irmãos. Eu estou sentindo falta de estar com meus amigos, conversando, me divertindo. Eu estou sentindo falta de tudo isso. É legítimo que eu esteja sentindo falta de tudo isso. Mas eu não posso sentir mais falta dessas coisas do que sentir falta da Eucaristia. Então esse momento de quarentena é um momento para eu refletir e para eu perceber como a Eucaristia faz falta na minha vida. Eu não posso colocar as coisas do mundo acima da Eucaristia. Eu não posso sentir mais falta de uma diversão. Eu não posso sentir mais falta de um cinema. Eu não posso sentir mais falta de visitar a minha família. Eu não posso sentir mais falta de estar com meus amigos do que sentir falta da Eucaristia. De forma nenhuma. Então é momento, de eu perceber o quanto dói em mim não poder comungar o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que tem me preocupado também nessa quarentena? É momento também de refletir sobre isso. Eu tenho me preocupado com o quê? Eu tenho me preocupado com, se eu for dono de empresa, eu tenho me preocupado com a minha empresa, se ela vai quebrar, se ela não vai quebrar, se ela vai resistir a essa situação, se ela não vai resistir. Eu tenho me preocupado com as minhas dívidas, eu tenho me preocupado com os meus funcionários, se eu vou ter de demitir ou não. Se eu sou funcionário, eu estou preocupado com o meu emprego, se eu vou perdê-lo, se eu vou mantê-lo. É legítimo que eu me preocupe com tudo isso. Mas essas preocupações são maiores do que a preocupação que eu preciso ter com a minha salvação? Perdão novamente. Essas preocupações são maiores do que as preocupações que eu preciso ter com a minha salvação? De forma nenhuma. Eu preciso sair dessa quarentena sabendo que a minha maior preocupação é a minha salvação, e aquilo que eu mais sinto falta chama-se Eucaristia. E aí eu queria encerrar com vocês esse momento de hoje, lendo para vocês a passagem contida em São Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, tá? Versículo 25 ao 34, que chama-se Abandonar-se à Providência. E eu queria que vocês pudessem rezar durante esse resto de semana com essa passagem bíblica. Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 34. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem e não trabalham nem fiam. E no entanto eu vos asseguro que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso não andeis preocupados dizendo, que iremos comer? Ou que iremos beber? Ou que iremos vestir?
De fato são de fato são gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Eu vou ler o final, versículos 33 e 34. Buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então, que nós possamos, minha gente, que nós possamos refletir sobre o que é prioridade na nossa vida. O que é prioridade na minha vida? O que é que tem me preocupado? De que eu sinto falta? Que você possa sair dessa quarentena preocupado com a sua salvação, preocupado em não ofender a Deus, preocupado em não perder a amizade de Deus, porque muito maior do que prejuízos financeiros, muito maior do que problemas de saúde, muito maior do que tudo isso, e é legítimo que nós nos preocupemos com tudo isso, mas muito mais preocupação nós devemos ter com a nossa salvação. Então, que nós possamos ter sede e sentir falta da Eucaristia, e não sentir falta das coisas do mundo. Ah, porque eu estou isolado, eu vou sentir falta dos meus amigos. É legítimo, mas eu preciso sentir falta dos sacramentos. Eu preciso sentir falta da Eucaristia. Eu preciso rezar diariamente para que nossas igrejas reabram, para que os nossos bispos tenham discernimento e possam reabrir as nossas igrejas com segurança, porque o povo de Deus não vive sem sacramento. É isso que deve ser motivo de preocupação no meu dia a dia. É isso que deve ser motivo do meu querer no dia a dia. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o milagre da multiplicação dos pães e sua relação com a Eucaristia, que vocês tenham entendido a pedagogia de Jesus Cristo nessa preparação que começou desde o Antigo Testamento nas prefigurações da Eucaristia e continuam durante a vida pública de Jesus através de alguns sinais que ele faz, alguns milagres, até o ápice, que é quando ele institui a Eucaristia, que é a dimensão sacramental do sacrifício da cruz. Que permaneçamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Aconteça o que acontecer, nunca perca a esperança. Não esqueçam, agora às 3 horas nós teremos o texto da misericórdia, às 5 horas nós teremos o Santo Rosário e às 7 horas da noite nós teremos a Santa Missa. Vamos aproveitar esse momento de quarentena enquanto estamos afastados da Eucaristia, mas não nos afastemos da palavra de Deus. Vamos nos alimentar da palavra de Deus. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.